Oi, gente, tudo bem? Aproveitando a mesma make, vocês vão ver ela em outros vídeos porque eu amei. Uma maquiagem rosa, toda bonitinha, assim, com batom nude. Só esse cabelo que tá meio assim porque eu tô fazendo uma equitação e ele antes estava preso e tal, e eu resolvi soltar porque eu quero gravar uma tag pra vocês. Aí ele tá assim, ó. Mas vocês vão abstrair porque vocês já são da casa, né? A gente já tá aqui um tempo. E, gente, se eu não fizer dessa forma, eu não vou fazer nunca, então abstrai. A tag é se eu fosse. Aí eu tenho que falar se eu fosse algumas coisas e por que eu seria essa coisa. Não tem só coisa, tem um monte de tópicos. Vou começar. Se eu fosse um mês, eu seria setembro, que é o mês do meu aniversário, e eu gosto bastante de setembro porque começa a primavera, então eu seria setembro. Se eu fosse um dia da semana, eu seria o domingo. Mesmo que eu trabalhe, porque eu trabalho quase todos os domingos, eu acho que domingo é o melhor dia da semana. Às vezes o meu sábado, às vezes eu tô de folga no sábado e parece que o sábado é um domingo, é bem gostoso o dia. Mas eu prefiro o domingo. Se eu fosse uma estação do ano, eu seria o verão. Mesmo que a gente passe trabalho, que a maquiagem derreta e tal, eu prefiro muito mais o verão do que o inverno. Tem gente que fala que no inverno a gente coloca roupa e acabou o frio, mas no verão não tem como acabar com o calor. Mas eu nem ligo. Mesmo que a minha maquiagem derreta, mesmo que fique, sei lá, com calor, eu gosto do verão, prefiro. Se eu fosse um planeta, eu seria Saturno. Eu sempre gostei desse planeta, desde a escola, quando a gente fazia maquete, estudava o sistema solar, eu sempre gostei de Saturno. Então, se eu fosse um planeta, eu seria Saturno. Se eu fosse uma direção, eu seria a direita. Eu não gosto da esquerda, então seria a direita. Não sei porquê, é besteira da nossa cabeça, né? Se eu fosse um móvel, eu seria um sofá. Não sei por que eu seria um sofá, mas um móvel, eu seria um sofá. Se eu fosse um pecado, eu seria o pecado da gula, porque, né, como a gente vive sempre de dieta, a gente fica meio, às vezes, cometendo esse pecado. Se eu fosse um sentido, eu seria a audição. Né, eu acho que a audição é o meu sentido favorito. Poder ouvir, poder, sabe? Às vezes na audição, no tom, nos sons, a gente consegue perceber muita coisa. Se eu fosse uma pedra, o rubi, uma pedra vermelha. Se eu fosse uma planta, acho que eu seria um cacto bem lindo assim, cheio de flor. Se eu fosse uma flor, eu seria uma orquídea. A orquídea é minha planta preferida, minha flor preferida. Então, eu seria uma orquídea azul, assim, uma orquídea bem linda. Se eu fosse um clima, eu ia ser... o clima de verão. A minha estação preferida é o verão, assim, um dia de sol bem lindo, bem gostoso. Esse seria o meu clima. Se eu fosse um prato, eu seria batata frita, com certeza. Adoro. Se eu fosse um instrumento, uma flauta. Seria uma flauta. Por que? Não sei, porque eu gosto do som, talvez. Se eu fosse um elemento, eu seria o ar. Estaria em todos os lugares ao mesmo tempo. Se eu fosse uma cor, eu seria o branco. Cor branca. Clara, assim, tudo claro. Eu gosto de cor de ambiente claro, de branco, assim. Não muito pra roupa, é mais ou menos pra roupa, mas assim, pra ambiente, se for pensar numa cor assim. Se eu fosse um sentimento, eu seria a alegria. Muito melhor quando a gente está alegre. Se eu fosse um lugar, eu seria uma praia bem linda, bem maravilhosa. Apesar de eu não ir muito pra praia, é difícil eu ir, mas eu gosto de praia bastante, acho bem lindo. Se eu fosse um sabor... Pode falar de batata frita de volta. Eu seria... sorvete de kiwi. Delícia. Se eu fosse uma palavra,
eu seria amor. Se eu fosse um objeto, se fosse um objeto, eu seria um celular, para ter bastante funcionalidades. Eu não largo o celular, né? Então eu seria um celular. Acho que ia ser um objeto bem útil. Se eu fosse uma parte do corpo, eu seria os olhos, a parte que eu mais gosto. Se eu fosse um símbolo, eu seria um símbolo de mais. Acho que a gente tem que sempre somar, então, um símbolo de mais. Se eu fosse uma música, eu ia ser essa. É trevo de 4 folhas, é manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Ai, ai, ai. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas respostas. É pra falar o que a gente seria e por quê, mas tem coisa que eu não sei explicar, tipo, por que eu seria um símbolo, né? Tá, o símbolo ainda eu expliquei, mas sei lá, um objeto, né? Às vezes a gente não sabe explicar. E eu quero taguear então a Laisa, do canal Laisa Santos, para responder, e a Ana do Hello Galera, para responder essa tag. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar o joinha se você gosta de tag e de se inscrever aqui no canal, que rola bastante coisa legal por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!